Robusto, eficiente, pau para toda obra, o Super Truck Hummer trocou a guerra nas areias quentes do deserto pela batalha acirrada na luta por um lugar ao sol no tão competitivo mercado da eletrificação. Lançado como um veículo de assalto pelo exército norte-americano nos anos 80, a GM apresentou ao mercado a versão elétrica dessa picape de grande porte para entrar de vez no universo da energia limpa e emissão zero, sem perder as principais características de força e eficiência do tradicional Hummer. Ainda com a tomada ligada na força, nós vamos mostrar para você os principais veículos híbridos e elétricos lançados no Brasil e também os que estão para chegar em 2021 com o crescimento da eletrificação, que apresentou globalmente uma curva bem acima da média nos últimos anos. No nosso quadro Meu Amigão o Carro, o campeão de rally Cacá Closet abre as portas da garagem do Cacá para mostrar pra gente a sua coleção de automóveis e histórias que estão por trás dessas relíquias de 4 e de 2 rodas. Henrique Pereira, consultor da indústria automotiva, vai legendar para você todas aquelas siglas que aparecem nas versões do automóveis com uma receita bem especial e muito farta de uma sopa de letrinhas. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode também acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos levar você para os 5 locais mais remotos do planeta para participar junto com a gente e também com Lewis Hamilton de uma aventura extrema que terá início no dia 3 de abril na Arábia Saudita. Na temporada de 2020, Hamilton chegou ao seu 7º título na Fórmula 1, quebrou o recorde de vitórias de Schumacher e fechou o ano como um grande campeão, nas pistas e fora delas, como o defensor das causas sociais e entrou de vez na briga contra o racismo e pela proteção do meio ambiente. Já pensando nos desafios para 2021, o ex-campeão anunciou um pouco antes do final do ano passado o lançamento de sua equipe de competição elétrica off-road, a Extreme, que terá início da sua primeira temporada daqui a 3 semanas na Arábia Saudita. Hamilton preparou uma apresentação tão radical como a categoria e, mais uma vez, o inglês utiliza sua imagem pela saúde do planeta. X44 will enter the first season. O ex-campeão da Fórmula 1 explicou que a X44 é um novo tipo de equipe de corridas, um time que vai melhorar o planeta e que foi batizada com o mesmo nome que ele usa desde criança quando começou a competir. Comentou também que a X44 entra para a primeira etapa do Extreme no início de 2021, ao lado de outros times em 5 locais remotos afetados pela mudança climática, incluindo Groenlândia, Senegal e a floresta amazônica no Brasil. E que a ideia é competir para aumentar a percepção sobre ambientes mais críticos do planeta e trabalhar próximo de cada comunidade para deixar um legado positivo. Acrescentou também que a Extreme E vai desenvolver avançadas tecnologias sustentáveis e espera que um dia todas essas tecnologias façam parte da rotina das pessoas, desenvolvimento de veículos elétricos e novas fontes de energia. X44 is a new kind of racing team, a team that is going to change the world for the better. A equipe X44 oferecerá oportunidades para a próxima geração de pilotos, engenheiros e técnicos e será também dedicado ao desenvolvimento de talentos da classe mundial, fornecendo uma cultura inclusiva e promovendo a diversidade. O time será composto por 7 funcionários, incluindo um piloto profissional feminino e masculino. Por meio do esporte, a série visa ampliar a conscientização sobre impactos ambientais e as soluções que podem ser adotadas para gerar um efeito positivo no planeta.
Os SUVs elétricos competem em ambientes extremos ao redor do mundo que já foram danificados ou afetados por questões climáticas e ambientais. A viagem global de 5 corridas destaca o impacto das mudanças climáticas e da interferência humana em alguns dos locais mais remotos do mundo e promove a adoção de veículos elétricos para ajudar a preservar o meio ambiente e proteger o planeta. Para minimizar o impacto local, a competição Extreme E não será aberta a espectadores, com fãs e convidados que podem acompanhar a ação por meio da transmissão de TV ao vivo e nas mídias sociais. O RMS Santa Helena, um ex-navio de carga, passou por uma reforma de vários milhões de euros para minimizar as emissões e transformá-lo no centro de operações da Extreme E, uma medida que estima-se reduzirá a produção de carbono em 2/3 em comparação ao frete aéreo. Ele será usado para transportar o frete e a infraestrutura do campeonato, incluindo veículos até o ponto mais próximo, minimizando a pegada do Extreme E, além de ser usado para facilitar a pesquisa científica por meio de um laboratório a bordo. A Extreme E também é pioneira na tecnologia de células de combustível de hidrogênio, que permitirá que a sua frota de SUVs seja carregada usando energia de emissão zero. Além da competição, a Extreme E busca criar um impacto positivo e duradouro por meio do seu programa e de todo o seu legado, supervisionado por um comitê científico independente que inclui o conservatorista brasileiro Francisco Oliveira, que tem mais de 20 anos de experiência trabalhando nas questões enfrentadas pela floresta amazônica. No Brasil, a série também apoia a conservação natural para proteger 100 hectares da floresta existente, restaurar 100 hectares de floresta nativa e manter mais de 200 hectares de um programa agroflorestal à base de cacau que apoiará aproximadamente 50 pequenos agricultores locais. A X44 se junta agora a outras equipes e pilotos já anunciados, incluindo Chip Ganassi Racing, Andretti United, ambos dos Estados Unidos, a ABT e Rua da Alemanha, a espanhola KUV Technologies, Techshita da Indonésia e a empresa britânica Veloci Racing. A Extreme E já levou você para Groenlândia, Floresta Amazônica e Senegal. E agora eu vou levar você junto comigo para mais um estúdio da Panflix, um estúdio bem mais eletrificado, para a gente falar do segmento que mais cresceu no último ano. O planeta está totalmente conectado e a indústria automotiva colocou de vez os carros ligados na tomada de força. Uma preocupação cada vez maior com energia limpa, saúde do planeta e alta tecnologia, o consumidor incorpora a eletrificação ao mundo real para que daqui a alguns anos os automóveis movidos a motores de combustão fiquem no passado histórico da mobilidade urbana. No Brasil, o crescimento do setor é realmente impressionante. 2020 fechou com recorde de vendas de carros elétricos e híbridos. O segmento da eletrificação apresentou um crescimento de 66,5% em relação ao ano anterior e atualmente já são mais de 47 mil unidades híbridas ou elétricas em circulação pelas ruas brasileiras. Embora os números absolutos não sejam altos, o índice de crescimento sinaliza uma mudança no mindset do brasileiro, impactado pela evolução da capacidade das baterias e aumento da infraestrutura com um número maior de postos de recarregamento nas grandes cidades. Entre os mais vendidos atualmente, já estão disponíveis no Brasil os híbridos da Volvo, Toyota, Porsche, BMW e Audi. Esse choque elétrico no mercado deve ser ainda maior em 2021, com a previsão de chegada de novos modelos no Brasil. Já estão programados para serem lançados nesse ano os híbridos Corolla Cross SUV da Toyota, o Jeep Compass ou Renegade e o Porsche Panamera 4S e Hybrid. Puramente elétricos, a Peugeot vai entregar as primeiras unidades do E208 no início do ano e a Fiat, o 500e, que mantém o desenho original do modelo icônico da marca. Para brigar com o Taycan da Porsche, a Audi vai trazer a versão mais extrema do seu elétrico e-tron, o GT.
Referência de segurança e novas tecnologias, a Volvo é líder no segmento de híbridos plug-in com o XC60 e entrou 2021 com 61,2% de market share e seguindo a estratégia de ter somente veículos eletrificados no seu line-up, já se prepara para receber no Brasil o Volvo XC40 Recharge. Com autonomia estimada de 400 km, o tempo de recarregamento impressionou muito. As baterias podem chegar a 80% de carga em apenas 30 minutos em qualquer das estações de recarga rápida. O XC40 Recharge foi apresentado globalmente em outubro de 2020 e será fundamental para o objetivo da marca sueca, reduzir em 40% a emissão de carbono até 2025, quando a Volvo deixará no passado os veículos movidos a motores de combustão. Para garantir a praticidade e conveniência na hora do recarregamento das baterias, a Volvo investiu 12 milhões de reais para a implantação de 1.000 postos de recarga. 700 já foram instalados em 2020 e mais 300 ainda serão instalados no primeiro trimestre desse ano. Na Europa, as vendas de híbridos plug-in representam 30% do volume total de vendas, tornando a Volvo a marca premium líder do segmento. Até tu, Brutus! Pois é, o Hummer, um dos carros mais emblemáticos dos anos 80, utilizado na Guerra do Golfo, se rendeu ao mundo da eletrificação. O utilitário do exército norte-americano foi projetado para transportar soldados e equipamentos bélicos e utilizado em 1989 durante a invasão do Panamá e da Guerra do Golfo no início dos anos 90. Em 1992, o robusto e largo utilitário de quase 5 toneladas e consumo médio de 4 km por litro foi para as ruas com as vendas impulsionadas, inclusive pelo seu garoto propaganda Arnold Schwarzenegger, visto frequentemente ao volante do superpesado nas ruas de Hollywood. 30 anos depois de enfrentar inimigos durante a Desert Storm, o símbolo norte-americano de mobilidade forte e robusta se rendeu à conscientização da energia limpa e preservação do meio ambiente, com o lançamento do amigável GMC Hummer EV Edition One, primeira picape 100% elétrica da General Motors. Essa super picape vai para as ruas com a nova geração de baterias Ultium da GM, com potência estimada de 1.000 cavalos. Com esse lançamento, a General Motors busca um novo perfil de consumidor que prioriza funcionalidade, eficiência energética e alta performance. O sistema de propulsão é formado por 3 motores elétricos com 2 unidades de acionamento para fornecer tração nas 4 rodas ao utilitário. Esses 1.000 cavalos de potência fornecem um torque absurdo, 1.590 kgfm, que, de acordo com a própria GM, acelera o Hummer de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Com um pacote tecnológico muito superior ao seu antecessor movido a combustão, o Hummer EV Edition tem autonomia de 560 km com carga completa nas baterias e permite um recarregamento de emergência para mais 160 km em apenas 10 minutos. Para permitir essa recarga rápida de até 350 kWh, a GM criou um sistema que conecta os 2 conjuntos de baterias de 400 volts em série, aumentando a tensão para 800 volts e também aumentando a corrente. O sistema autônomo de navegação permite uma mudança automática de faixa e ultrapassagens seguras nas estradas norte-americanas com infraestrutura capacitada para avaliar a velocidade do veículo que vai à frente e se há outro em sentido contrário. Ele possui também controle de direção ajustável, que eleva a altura de rodagem até 15 centímetros através do Adaptive Air Ride Suspension, uma suspensão adaptável a ar. Diferentes modos de condução automáticos são ajustados para uma adaptação melhor em terrenos off-road ou nas vias públicas. Como parte do conforto visual, o Hummer EV traz o teto panorâmico Infinity e também Sky Panels, que são transparentes e removíveis, podendo ser acondicionados no compartimento à frente do veículo. Outra característica de dirigibilidade bem interessante é a possibilidade do veículo se mover diagonalmente com o mesmo ângulo de esterçamento das rodas dianteiras e traseiras em baixas velocidades, que permite a superação de obstáculos em terrenos mais acidentados e de difícil superação.
A carroceria é protegida por placas de aço de alta resistência, como proteção aos ocupantes do veículo e também ao sistema de baterias e comandos eletrônicos altamente sensíveis. O sistema Ultravision, que inclui 18 câmeras dianteiras e traseiras, foi projetado para facilitar a condução do motorista em terrenos off-road de extrema dificuldade e conta com 2 câmeras posicionadas sob o assoalho para mostrar o terreno à frente dos pneus. O sistema de infotainment e as telas com quadro de instrumentos auxiliam também na monitoração completa do veículo, com dados de entrega de torque, pressão de pneus, engate do diferencial de bloqueio e ângulos de inclinação. O acabamento interno é extremamente luxuoso, com um pacote muito completo de tecnologia conectada. O Hammer EV chegará ao mercado no início do próximo ano e os primeiros 10 exemplares de lançamento foram vendidos em apenas 10 minutos ao preço unitário de R$ 700 mil. Atualmente, a lista de espera para a compra do utilitário elétrico já supera 1.000 pedidos, com clientes prontos para colocarem a força bruta do Hammer EV na linha de frente da guerra global pela preservação do meio ambiente e energia limpa. De um off-road peso pesado da mobilidade elétrica, a gente faz agora uma ligação direta com o off-road Kaká Closé, que acumula títulos no Rally Brasileiro de Velocidade, no Rally dos Sertões e é o nosso representante no Transandino, Paris-Dakar e recordista no Guinness Book com a travessia de carro do Alasca até Ushuaia em 18 dias. Com todas essas credenciais, fica muito fácil perceber que o cara é um apaixonado por carros. Então, eu convidei o Kaká para participar com a gente do quadro Meu Amigão, o Carro, diretamente da garagem do Kaká. Meu amigo, super obrigado por abrir a porta da sua garagem para o Máquinas na Pan. Claro, um prazer, Alex. É um lugar assim que a gente brinca, esse é o meu templo, né? A gente, quando tá meio cansado, meio estressado do dia a dia, pandemia, notícia política, não sei o quê. Aí você vem aqui e você entra numa outra dimensão, assim, a dimensão dos carros. Como começou essa coleção, Kaká? Começou exatamente nesse Fiatzinho aqui. Um Fiat Rally, né? Eu sou um sujeito apaixonado por rally, fiz rally muitos anos da minha vida e esse carro sempre me marcou, desde o Autorama da Estrela, desde coisas lá pra trás, né? Ele sempre marcou muito. E aí um dia eu vi um anúncio no jornal, vendo o Fiat 147 Rally. Falei, sério? Será? Aí, não fazia parte do meu métier, né? Eu gastava dinheiro com carro de corrida, roda, motor, turbo, pneu, sei lá o quê. Mas não com um carro antigo, mas ele me pegou. Aí eu fui lá, fui atrás, comprei, aí restaurei, e carro antigo não acaba nunca de restaurar. Por exemplo, eu estou procurando agora o brucutu do vidro. Eu tenho um, mas falta o outro. E aí você fica negociando, porque essas pecinhas também são caras. Tem os detalhes de você fazer o banco exatamente como era na época. Não é qualquer coisa, né? Então é muito prazeroso, porque não tem fim. E qual foi, então, a segunda aquisição para esse seu lindo acervo? Aí já dei um passo grande, né? A segunda aquisição foi a Magali, que é essa Last Edition aqui. Também sempre adorei uma Kombi, né? Também foi um acaso, um amigo meu que tinha comprado um lote de Kombis da Volkswagen para alugar para prefeituras. E quando acabou a Kombi, ele não tinha o que fazer. Aí ele foi lá e comprou o Last Edition e envelopava de branco e alugava para a prefeitura. Tiveram várias prefeituras com Kombi Last Edition usando. Um pecado, né? A hora que ele envelopou essa, eu fui ver a plaqueta, é 1196 de 1200, ou seja, é quase a última Kombi do planeta. Aí eu, daquela coisa, falei, meu, desenvelopa esse carro aí que ele é meu. Aí ele teve que tirar todo o envelopamento e eu fiquei com ela. Essa foi minha segunda aquisição e é o carro que a gente mais usa de todos os que tem aqui, é a Kombi, porque a gente leva as crianças na escola, a minha esposa usa direto, ela adora, as crianças gostam muito. Com a pandemia não tá dando, né? Mas antigamente, quando a gente podia, então a gente entrava, ia na escola, buscava toda a molecada, colocava na Kombi e levava na festinha de um, na festinha de outro, eu ia buscar. É um carro que você se sente tão bem dentro, porque as pessoas dão tchauzinho, elas cumprimentam, buzinam, né? O carro antigo tem isso. É muito legal, é muito gostoso.
Kaká, para um colecionador que também faz restauração dos carros como você, me parece que é muito legal curtir aquele momento, aquele período que você está trabalhando no carro e garimpando as peças, não é isso? Eu acho que tem muito disso. Aí eu vou dar um exemplo, que é esse carro que está aqui do meu lado, que é um carro lendário, né? Desenhado, idealizado pelo Colin Chapman, para quem não lembra, né? O cara que fez a Lotus. Esse carro chama Lotus 7, em homenagem ao Austin 7, porque na verdade 7 seria o número. Ele fez o Lotus 1, 2, 3, 4, 5 e já estava lá para frente. Mas aí quando chegou no 7, ele falou, não, esse carro tá perfeito. E aí, em homenagem ao outro carro inglês, né, o Austin 7, ele deu o nome também de Lotus 7. E esse carro, a gente fez todo ele no Brasil, todo, chassi, peça por peça, freio, suspensão, adaptações, né, câmbio, motor. Eu acompanho, né, tenho vamos dizer assim, a nossa rede por trás de tudo isso, que são os amigos, que um tem uma fábrica de chassi, o outro faz montagem de carros especiais e tudo isso. Então a gente foi montando. Então esse carro aqui, ele não existia, ele no chão. E de repente você vê um carro desse, e eu já andei com esse carro em Interlagos, no Velocitar e no Autódromo e no Aras Tuiuti. Eu fiz ele para Track Day, né? Então é um carro que tem gaiola, ele não é um carro de rua. Mas eu, por exemplo, na Inglaterra, uma vez que eu estive lá no Goodwood Festival, que é um festival de carro antigo, encontrei as lanternas originais. Aí, numa outra viagem, não sei aonde, encontrei um volante original da Lotus, também lá na Inglaterra. Então, você vai buscando, você vai identificando coisas e vai atrás, né? Chegou esse Wrangler também para mim, a gente está até falando em ordem, né? Porque foi o Fiat, a Magali, o Lotus, aí apareceu esse Wrangler na minha vida. Adoro Jeep, adoro 4x4. E esse aqui é um Wrangler fase 1, foi o primeiro Wrangler a ser fabricado no mundo. E são raros, porque ele tem um motor 4 cilindros e câmbio manual. A maioria desses carros veio para o Brasil com câmbio automático e motor 6 cilindros. Na nossa pesquisa, né, que a gente fez, tem 7 desses só rodando aqui no Brasil. Nem sei se estão rodando mais, mas tem 7. Esse ainda veio com um kit especial. A antiga proprietária mandou vir dos Estados Unidos um kit de suspensão com mola helicoidal, porque ele originalmente era com mola, feixe de mola, tanto na dianteira quanto na traseira. Então ela colocou um lift, né, uma suspensão mais elevada, com mola helicoidal, justamente para ele poder ficar um pouco mais macio, mais gostoso de guiar. Como você coloca os carros, então, da sua coleção na rua? Como eles se incorporam ao seu dia a dia? Então eu tenho o Jeep para o 4x4 para passear de fim de semana no sol. Eu tenho a Magali para usar, para levar as crianças quando precisa de mais gente. Eu tenho o Lotus para dar uma acelerada na pista, para curtir um pouquinho. O Fiatzinho, que realmente é um xodozinho, assim, é uma coisa, mas que anda normal também, é super gostoso de andar. E essa picape que a gente está vendo aí, entre a Fiat e a Kombi? Exatamente, eu ia falar agora. E a Chalana, que é a F75, 1975, ela tá zero. Esse carro é o carro, talvez... obviamente, todos aqui estão muito bons de lata, são originais, mas essa daqui é incrível pelo ano, né? Um carro que deve ter sido muito usado para trabalho no Brasil. É difícil você achar uma tão boa de lata. Esse carro não tem um centímetro quadrado de massa, ele tem ainda toda a furação de estamparia. É um carro que está muito, muito íntegro, e é o carro que a gente leva quando a gente precisa de caçamba, né? A caçamba dela aqui toda de madeira, ela tem câmbio de 4 marchas no volante, que também deixa o carro um pouquinho mais confortável, né? As primeiras, é o velho motor 6 cilindros da Willys, com um carburador com banhada a óleo ainda, a caçamba de madeira. Essa caçamba é customizada, ela não é original aqui no Brasil, mas ela é inspirada na versão desse carro feito nos Estados Unidos. Para finalizar, Kaká, e essa Vespa que está lá no canto? Essa Vespa, ela tem 2.000 quilômetros originais. Ela é 1984, absolutamente original, de uma cor que eu acho muito bonita. Não fizeram muitas dessa cor, né? O pessoal conhece mais a branca e a vermelha. O brinquedinho também, que para andar aqui por perto e tudo, totalmente operacional. Ela não tem a partida elétrica, tem que dar uma pedalada aqui, né? Liga aqui do lado. Ela não vai ligar agora, faz tempo que eu não estou usando. Então, esse é um dos detalhes também dos carros antigos, né? Você tem que dar sempre uma carguinha na bateria, tem que fazer virar o carburador, né? Ou seja, mas é gostoso também, eu acho que faz parte, né? Não é você sentar no carro da partida e vai. Alguns aqui até funcionam assim, mas essa aqui, por exemplo, toda vez que eu vou ligar, demora um pouquinho aqui. Kaká, super obrigado por ter permitido essa nossa invasão à sua garagem, a garagem do Kaká. Um prazer, Alex, sempre um prazer. Wir werden heute ein wichtiges Glossar hinzufügen, damit Sie die Bedeutung all dessen verstehen.
Se você não fala alemão, dificilmente vai entender que hoje nós vamos colocar legenda para algumas siglas que aparecem na parte traseira dos carros e que indicam o modelo, versão e motorização dos lançamentos das montadoras. Para facilitar a vida de vocês, vamos trazer aqui um professor de alemão no programa, mas sim o nosso mestre Cuca da engenharia automotiva, Henrique Pereira, para passar a receita dessa sopa de letrinhas para você. Certo, Henrique? É isso mesmo, Alex. Quando observamos a traseira de um carro, geralmente junto à tampa do porta-malas, no painel traseiro, além da marca da montadora e do nome do veículo, nós nos defrontamos com verdadeiras sopas de letrinhas. Esses acrônimos, junção de letras, que na verdade são o modelo do carro, me fazem lembrar das sopas que as nossas mães serviam, feitas com macarrão de letras que nós uníamos, tentando formar palavras. Essas siglas, por vezes, parecem indecifráveis, principalmente para certos consumidores que não acompanham de perto a indústria automotiva. Afinal, eu mesmo pesquisei e cataloguei mais de 600 acrônimos, modelos de carros nacionais desde os anos 60. O Fusca apresentava na tampa do motor números como 1300, 1500 e na verdade apenas uma variação que era o L, 1300L, que indicava um pequeno diferencial sobre o modelo básico. Esse número representava a cilindrada do motor em centímetros cúbicos. Na verdade, indica 1.3 litros, 1.5 litros. A Volkswagen propagandeava na época 1300 para quem tem pressa, 1500 para quem tem muita pressa. Mais à frente apareceu a palavra Fusca na tampa do porta-malas. Pode-se imaginar então que números e letras nas tampas traseiras traziam um certo diferencial entre os modelos. Então os departamentos de marketing das montadoras começaram a pesquisar e incluir o que atraía o cliente na compra do carro. Isto dava um diferencial de um modelo para o outro. Começou-se então a época das letras. Parecia que quanto mais letras melhor, pois os modelos com mais letras indicavam mais luxo. L, GL, GLS, GLSE e assim por diante. Nessa época, pode-se ter um certo padrão, que logicamente varia de marca para marca, mas em geral o G significa Gran, L, luxo, T, turismo, S, super, X, sport, ou MPFI podem ser usadas juntas, separadas e indicavam multi-point fuel injection. Algumas siglas acabaram sendo de uso global e utilizadas por todas as marcas, tais como GL, GLS, GLX, GSI, GT, GTI e assim por diante. Muitas siglas passaram a indicar o tamanho do motor, geralmente medidos em litros, 1.0 litro, 1.4, 1.6. O design, como V6, número de válvulas, 16 válvulas, e o tipo de alimentação, era flexível, tinha transmissão automática e até mesmo sobre a tração do carro, AWD, All Wheel Drive, ou seja, tração nas 4 rodas. Os departamentos de marketing viam cada vez mais possibilidades de vender carros diferenciados, mais equipados, de séries especiais, e é exatamente o que o cliente queria, ter um mesmo modelo, porém diferente do modelo do seu vizinho. E passam a utilizar também nomes sofisticados, como Elegance, Limited, Premier, Freestyle, Attractive, entre outros. Não tem nada mais empolgante do que ter um carro com apelo mais esportivo. Como, por exemplo, ter a palavra turbo estampada na traseira do carro. Isso do tempo que os motores turbinados indicavam um carro esportivo de alta performance. Ou mesmo a palavra sport, sporting, que tendem a dar um ar mais agressivo para o modelo. Geralmente são combinados com cores e faixas, mas a palavra está lá estampada na tampa traseira. Recentemente, a Volkswagen passou a informar o torque do motor na tampa traseira. Não é mais o tamanho do motor, combustível. Passamos a ver os carros da marca com os números 200, 250, que são 200 Nm, 250 Nm, seguidos das letras ESI. São motores 1.0, 1.4 turbinados com injeção direta de combustível. Ah, que acronismo! Para quem conhece, 2 conjuntos de letras se destacam entre tantas, e são elas a AMG da Mercedes-Benz e o M da BMW, que são modelos especiais com mecânica diferenciada, preparadas em oficinas, a parte da linha principal da empresa. O M da BMW significa Motorsport, já o AMG significa os nomes dos fundadores da empresa e a cidade de origem da marca, Alfred Melcher Grossbach. Vale a pena citar algumas curiosidades destes mais de 50 anos de história que pesquisamos. Tivemos alguns modelos com nome, no mínimo, curiosos. Um que me chamou a atenção foi o Renault Clio 2002 Jovem Pan. Sim, uma parceria entre a Renault e a Rádio Jovem Pan FM, um carro com foco no público jovem.
Peugeot Millésime, que referencia safras excepcionais na França, que são conhecidas como Millésime. Também tem o Citroën Ocimar Versorato, Fiat Bertone e Volkswagen Dark Label. Só mesmo apaixonados pelo automotivos ou aqueles que acompanham de perto os lançamentos da indústria para decifrar esses nomes e códigos. Um grande abraço, até o próximo programa. É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas da Pan dessa semana e fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan.